E aí, meu povo, vocês estão bom mesmo? Antes de começarmos essa história que vai fazer você repensar tudo que sabe sobre ambição e ganância, me conta uma coisa. De qual cidade você está me ouvindo agora? E que horas são aí onde você está? Está sozinho? Tem alguma janela por perto? Deixa nos comentários, quero saber se você tem coragem de ouvir essa história até o final. E se você gosta de terror de verdade, daquele que nasce da ganância humana que acontece nas entranhas da terra, onde o ouro brilha, mas cobra seu preço em sangue, então fica comigo até o fim. Garanto que você não vai esquecer o que vai ouvir hoje. O garimpo tem um som peculiar. Não é só o barulho das bateias chacoalhando na água, não. Tem algo mais. Algo que ressoa nas paredes das crateras, que ecoa nos túneis abandonados. É um tinido constante, metálico, como se 1000 moedas estivessem caindo ao mesmo tempo. Os garimpeiros antigos de Roraima dizem que é o som do ouro chamando. Mas tem gente que jura que é outra coisa. Algo pior. O som de correntes. Correntes que nunca param de arrastar. Meu nome é Rafael, tenho 42 anos e durante muito tempo achei que essas histórias eram lenda de velho bêbado. Eu era geólogo, formado na Federal do Pará, especializado em prospecção mineral. Quando herdei o garimpo Santa Rita do meu pai, achei que tinha finalmente encontrado minha chance de ficar rico. Eram 150 hectares de terra em Boa Vista, Roraima, numa região que nos anos 80 e 90 tinha produzido toneladas de ouro. Meu pai tinha comprado a concessão em 1997 por um preço que ele nunca quis me contar. O nome do garimpo sempre me incomodou. Santa Rita é a santa das causas impossíveis, dos desesperados. Meu pai, que nunca foi religioso, escolher esse nome parecia estranho, mas ele morreu antes que eu pudesse perguntar. Encontraram o corpo dele no fundo de um dos túneis mais antigos, aos 68 anos. A perícia disse que foi ataque cardíaco, mas os olhos dele estavam arregalados, a boca aberta como se tivesse morrido gritando, e nas mãos, fechadas com tanta força que precisaram quebrar os dedos para abrir, havia punhados de terra. Só terra, nenhuma pepita de ouro. Cheguei ao garimpo numa tarde de agosto, quando o calor de Roraima bate como uma marreta na cabeça. A estrada de terra batida cortava a paisagem árida, cheia de morros baixos e vegetação rasteira queimada pelo sol. Não tinha sinais de civilização havia horas. O último posto de gasolina ficara para trás a quase 100 quilômetros. Quando finalmente vi a placa Garimpo Santa Rita, propriedade particular, senti um alívio misturado com apreensão. O garimpo parecia uma cicatriz na paisagem. Crateras enormes cavadas na terra vermelha, pilhas de rejeito formando montanhas artificiais, barracões de madeira e zinco espalhados sem ordem. E no centro de tudo, a casa principal, uma construção de alvenaria de 2 andares, pintada de branco, mas com a tinta descascando, revelando o concreto cinza por baixo. Ao lado da casa, o poço, o principal túnel de mineração, uma boca negra na terra que parecia sugar a luz ao redor. Seu Milton, o capataz que tinha trabalhado com meu pai por 20 anos, estava me esperando na varanda. Era um homem pardo de uns 55 anos, baixo e atarracado, com mãos calejadas e olhos amarelados pelo fígado castigado. Ele não sorriu quando me cumprimentou, apenas acenou com a cabeça. Doutor Rafael, ele disse, a voz áspera de quem fumou a vida inteira. Seu pai sempre disse que o senhor viria um dia, mas eu esperava que nunca viesse. Por quê? Perguntei, tirando minhas malas do carro. Ele olhou para o poço, aquela boca negra na terra, e cuspiu no chão. Porque esse lugar não quer ninguém, nunca quis. Mas agora que está aqui, espero que seja mais esperto que seu pai. O que aconteceu com ele? Seu Milton demorou para responder. Seu pai era obcecado. Nos últimos anos, só descia no poço. Ficava horas lá embaixo, às vezes a noite toda.
Dizia que estava perto, que ia achar o veio principal, que ia fazer todo mundo rico. Ele balançou a cabeça, mas só achou morte. Passamos o resto da tarde inspecionando o garimpo. A operação estava praticamente parada havia 6 meses, desde a morte do meu pai. Havia equipamentos enferrujando ao sol, barracões vazios, bateias abandonadas. Seu Milton explicou que os garimpeiros tinham ido embora um por um. Ninguém quer trabalhar aqui, doutor. O ouro está ficando cada vez mais fundo, mais difícil de achar. E tem outras coisas. Que outras coisas? Ele me levou até o poço. Paramos na beira, olhando para a escuridão lá embaixo. Dava para ver os primeiros metros da descida, escadas de madeira pregadas na parede de terra, reforçadas com vigas. Depois disso, só escuridão. Tem dias que a gente ouve coisas vindo de lá de baixo. Não é desmoronamento, não é água, são vozes pedindo ajuda e tem o cheiro. Aspirei fundo. Havia um odor vindo do poço. Não era forte, mas era inconfundível. Metálico, adocicado, como sangue velho misturado com terra úmida. Gás de decomposição, sugeri. Algum animal que caiu e morreu lá embaixo? A gente já desceu para procurar. Nunca acha nada. Seu Milton acendeu um cigarro com mãos trêmulas. Mas tem vezes, doutor, que quando a gente desce encontra coisas. Ferramentas que a gente sabe que deixou lá em cima, lanternas acesas em túneis que ninguém visitou em meses e marcas na parede, como se alguém tivesse arranhado a terra com as unhas, quilômetros de arranhões. Naquela primeira noite, fiquei sozinho na casa principal. Seu Milton morava num barraco do outro lado do garimpo. Não durmo nessa casa desde que seu pai morreu, ele disse antes de ir embora. E o senhor não deveria também. Mas eu era teimoso e cético. Jantei enlatados frios, bebi 2 cervejas quentes e fui dormir. O quarto que escolhi tinha sido do meu pai. Ainda tinha suas coisas, roupas no armário, papéis espalhados pela escrivaninha, mapas do garimpo pregados nas paredes. Examinei os mapas com interesse. Meu pai tinha marcado dezenas de túneis e poços exploratórios. E no centro de tudo, um grande X vermelho com uma anotação. Aqui, 73 metros. O veio-mãe. 73 metros de profundidade. Mais fundo do que qualquer garimpeiro costumava cavar. Mais fundo do que era seguro sem equipamento adequado. Mas se havia realmente um veio principal de ouro lá embaixo. O som começou por volta das 2 da manhã. Tinido, tinido, tinido. Rítmico constante vindo de algum lugar abaixo da casa. Como moedas caindo, como correntes arrastando. Sentei na cama, o coração acelerado, e esperei. O som continuou. E então ouvi passos. Não dentro da casa, fora. Dezenas de passos arrastados, pesados, como se pessoas carregando peso atravessassem o garimpo. Corri para a janela. Lá fora, iluminado pela lua cheia, vi figuras se movendo. Eram vultos escuros, curvados, que caminhavam em fila indiana em direção ao poço. Carregavam algo nos ombros, sacos, cestos, ferramentas, e quando o primeiro alcançou a boca do poço, simplesmente desceu. Desapareceu na escuridão. Um por um, todos os outros seguiram. 20, 30, talvez 40 figuras, todas descendo para o poço como formigas para o formigueiro. E então, silêncio. Eu estava suando frio. Parte de mim queria correr, pegar o carro e ir embora. Mas outra parte, a parte curiosa, científica, precisava entender. Calcei as botas, peguei uma lanterna potente e desci as escadas. A porta da frente estava destrancada. Tinha certeza que tinha trancado. Saí para o pátio. O garimpo estava deserto, silencioso. Não havia vento, não havia som de insetos. Só aquele tinido distante, vindo do fundo do poço. Caminhei até a beira e apontei a lanterna para baixo. O feixe de luz descia, 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 engolido pela escuridão. Não dava para ver o fundo. Não desce. A voz de seu Milton atrás de mim quase me fez cair no poço.
Virei bruscamente. Ele estava parado a 5 metros, vestindo uma camisa de dormir surrada, segurando uma espingarda. Seu Milton, você me assustou! Desculpa, doutor, mas vi a luz da sua lanterna. Pensei... Ele olhou para o poço. Pensei que fosse fazer a mesma besteira que seu pai. O que meu pai fez? Seu Milton se aproximou devagar. Desceu. No meio da noite, sozinho, sem equipamento adequado. A gente achou o corpo dele 3 dias depois, lá no fundo, no túnel que ele marcou como veio-mãe. Ele cuspiu. Só que não tinha ouro nenhum lá embaixo, só tinha ossos. Senti um calafrio. Ossos? Ossos humanos, doutor. Dezenas deles. Alguns antigos, de décadas atrás. Outros mais recentes. Como assim mais recentes? Seu Milton hesitou. Nos últimos 10 anos, sumiu 6 garimpeiros daqui. A gente procurou, avisou polícia, mas nunca achou. Até seu pai começar a cavar naquele túnel fundo. E encontrou os 6, ou o que sobrou deles. Meu estômago revirou. E a polícia? O que disseram? Polícia não vem aqui, doutor. Fica longe demais. E mesmo que viesse, seu pai mandou lacrar o túnel, dinamitou a entrada, disse que era perigoso, que podia desmoronar. Mas eu sei a verdade. Ele não queria que ninguém visse o que tinha lá embaixo. Na manhã seguinte, comecei minha própria investigação. Revirei todos os papéis do meu pai, todos os registros do garimpo. E encontrei algo perturbador. O garimpo Santa Rita não tinha sido sempre um garimpo. Nos anos 50, aquela terra tinha sido uma prisão clandestina. Durante a ditadura militar, o governo usava lugares remotos como aquele para fazer desaparecer pessoas. Presos políticos, ativistas, indígenas que resistiam à ocupação de suas terras. As pessoas eram trazidas para cá, forçadas a trabalhar cavando em busca de minerais para enriquecer os militares corruptos. E quando não serviam mais, eram executadas e enterradas nos próprios túneis que tinham cavado. Meu pai tinha descoberto isso. Tinha encontrado documentos, certidões de óbito falsas, ordens de transferência que nunca foram cumpridas. Mais de 70 pessoas tinham desaparecido naquele lugar entre 1964 e 1985. E todas estavam lá embaixo, enterradas na escuridão, esquecidas, mas não em paz. Quando confrontei seu Milton com o que tinha descoberto, ele não pareceu surpreso. Eu sabia, ele admitiu. Seu pai me contou tudo quando descobriu. Foi por isso que ele ficou obcecado. Achava que se encontrasse ouro, se fizesse o garimpo prosperar, de alguma forma compensaria o que tinha acontecido aqui. Mas não é assim que funciona, eu disse. Não dá para compensar morte com dinheiro. Essas pessoas precisam de justiça, de memória, de descanso. Eu sei, doutor, mas seu pai não sabia como fazer isso. E quanto mais ele cavava, mais perturbado ficava. Começou a ver coisas, a ouvir vozes, e no final, seu Milton olhou para o poço. No final, acho que elas o levaram. As almas que ele tinha perturbado levaram ele para baixo, para juntar com elas na escuridão. Decidi que precisava descer, não sozinho, não era burro, mas com equipamento adequado, com testemunhas, de dia. Contratei 3 homens de Boa Vista que não conheciam a história do lugar. Marcos, um ex-minerador de carvão do sul. João Pedro, um jovem aventureiro que fazia caving como hobby. E seu Benedito, um homem mais velho que tinha experiência em resgates em Minas. Chegamos ao garimpo numa sexta-feira de manhã. Preparei o equipamento, capacetes com lanternas, cordas de segurança, rádios de comunicação, detectores de gás. Íamos descer até onde meu pai tinha marcado o veio-mãe. 73 metros. Seu Milton se recusou a participar. Eu já vi o suficiente, doutor. Não vou voltar lá embaixo, nunca mais. Mas concordou em ficar de vigia na superfície, mantendo comunicação via rádio.
Começamos a descida ao meio-dia. Os primeiros 20 metros eram relativamente fáceis. Escadas de madeira ainda firmes, paredes de terra compactada, reforçadas com vigas. Fazia calor, mas nada insuportável. A luz das nossas lanternas iluminava claramente o caminho. Mas então começamos a entrar nos túneis mais profundos, aqueles que meu pai tinha cavado sozinho nos últimos anos. E tudo mudou. A temperatura caiu drasticamente, a umidade aumentou. As paredes começaram a brilhar estranhamente, cobertas por um limo fosforescente que eu não conseguia identificar. E o cheiro, aquele cheiro metálico e adocicado, ficou sufocante. "Isso é normal?" João Pedro perguntou, a voz ecoando estranhamente no túnel. "Essa temperatura?" "Não", admiti. "Deveria estar mais quente quanto mais descêssemos, não mais frio." Marcos parou de repente. "Vocês estão ouvindo isso?" Todos paramos e escutamos. Lá embaixo, vindo das profundezas, aquele som. Tinido, tinido, tinido. "É só gotejamento de água", eu disse, tentando me convencer. "Batendo em metal." Mas não era. Eu sabia que não era. Continuamos descendo. 40 metros, 50, 60. O túnel ficava cada vez mais estreito, as paredes se fechando ao nosso redor. E então começamos a ver as marcas, arranhões nas paredes, milhares deles, como seu Milton tinha descrito. Alguns superficiais, outros tão profundos que pareciam sulcos, como se alguém tivesse arranhado com tanta força que as unhas tinham quebrado na terra. "Meu Deus!" seu Benedito sussurrou. "O que aconteceu aqui?" Não respondi. Não conseguia. Aos 70 metros, o túnel se abria numa câmara. E foi lá que encontramos. A entrada estava bloqueada por escombros, a dinamite que meu pai tinha usado para selar o lugar. Mas havia uma abertura, um espaço estreito por onde alguém magro poderia se espremer. João Pedro, o mais magro do grupo, ofereceu para entrar primeiro. "Só vou dar uma olhada rápida", ele disse, já se espremendo pela abertura. "Ver o que tem do outro lado." "Cuidado", avisei. "Se sentir qualquer coisa estranha, volta imediatamente." Ele acenou e desapareceu na abertura. Esperamos. 5 segundos. 10, 20. "João Pedro", chamei. "Tudo bem aí?" Silêncio. E então um grito de puro terror que fez meu sangue gelar. João Pedro saiu da abertura de costas, rastejando desesperadamente, os olhos arregalados. "Sai! Sai! Sai daqui agora!" ele gritava, a voz quebrando. Não questionamos. Começamos a subir o mais rápido possível, João Pedro na frente, correndo como se o diabo estivesse atrás dele. E talvez estivesse, porque eu senti. Quando olhei para trás pela última vez, antes de virar numa curva do túnel, vi algo se movendo na escuridão abaixo. Não eram sombras, eram formas, dezenas delas, subindo atrás de nós. E elas faziam aquele som, tinido, 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 correntes arrastando. Chegamos à superfície em tempo recorde, jogando equipamento para todos os lados, respirando como se tivéssemos corrido uma maratona. Seu Milton estava nos esperando, a espingarda em punho. Eu avisei. Foi tudo o que ele disse. Marcos e seu Benedito pegaram seu pagamento e foram embora no mesmo dia, jurando nunca mais voltar. João Pedro ficou mais tempo, o tempo suficiente para me contar o que tinha visto. "Tinha uma câmara lá dentro", ele disse, tremendo mesmo sob o sol escaldante de Roraima, grande e cheia de pessoas, ou o que restava delas. Esqueletos acorrentados às paredes, dezenas deles. Alguns ainda tinham roupas, trapos velhos, outros estavam nus, e todos tinham as mãos levantadas, como se tivessem tentado se proteger de alguma coisa. Ele tomou um gole de água, as mãos tremendo. Mas não foi isso que me assustou. O que me assustou foi que alguns dos esqueletos estavam se movendo. Não todos, mas alguns.
as mandíbulas abrindo e fechando, os ossos dos dedos arranhando o ar. E então senti uma pressão no peito, como se algo tivesse entrado no meu corpo, tentando me puxar para baixo. E ouvi uma voz na minha cabeça. Não em português, não em nenhuma língua que eu conhecia, mas eu entendia. Ela dizia: trabalhe, 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 nunca pare, nunca descanse, trabalhe até a morte e depois continue trabalhando. Ele me encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu pai não teve ataque cardíaco. Ele foi consumido. Aquelas coisas lá embaixo, elas não são só fantasmas. São alguma coisa pior. Como se o sofrimento delas tivesse criado algo, uma entidade, uma força que se alimenta de trabalho forçado, de dor, de desespero. João Pedro foi embora no dia seguinte. Paguei em dobro pelo trauma que tinha sofrido. Fiquei sozinho com seu Milton. E agora? Ele perguntou. O que o doutor vai fazer? Passei os próximos dias pesquisando. Visitei arquivos militares em Brasília, conversei com pesquisadores de direitos humanos, procurei familiares das vítimas. O que descobri confirmou meus piores medos. 73 pessoas tinham desaparecido oficialmente naquela região durante a ditadura. 73 almas. E todas tinham sido forçadas a trabalhar no garimpo antes de serem executadas. Não com balas, muito barulho, mas trancadas nos túneis e deixadas para morrer de fome, de sede, de desespero. Alguns túneis eram selados com elas ainda vivas dentro. E as correntes, as malditas correntes. Para impedir que fugissem, os militares as acorrentavam enquanto trabalhavam. Mesmo quando eram trancadas para morrer, as correntes permaneciam. Elas morreram acorrentadas no escuro, cavando até o último suspiro. E de alguma forma, aquela agonia, aquele sofrimento extremo tinha criado algo. Não era apenas assombração, era uma maldição ativa, viva, que transformava o próprio lugar em uma prisão eterna. Procurei ajuda espiritual. Fui a terreiros de Umbanda em Boa Vista, conversei com pajés das comunidades indígenas da região, até procurei um padre que tinha trabalhado com exorcismos. Todos me disseram variações da mesma coisa. Aquele lugar estava além da redenção normal. O sofrimento tinha raízes muito profundas, mas uma mãe de santo chamada Mãe Joana me deu uma esperança. Para libertar essas almas, ela disse, seus olhos brancos fixos em algum ponto além de mim, você precisa quebrar as correntes, literalmente. Encontrar as correntes que as prendiam em vida e destruir cada elo. E precisa fazer isso lá embaixo, no lugar onde elas morreram. E como vou fazer isso? Eu vi o que tem lá embaixo. Não posso descer sozinho. Ela colocou uma mão rugosa sobre a minha. Não vai estar sozinho. Leve os espíritos protetores com você. Eu vou preparar um trabalho. E você vai levar objetos sagrados. Não vão te proteger completamente, mas vão te dar tempo suficiente. Ela me entregou um saquinho de pano. Dentro tem pemba, arruda, alho e sal grosso. Faça um círculo com isso ao redor de onde vai trabalhar. E isso aqui... Ela colocou em minhas mãos um colar de contas brancas e azuis. É de Oxalá, o pai da criação. Único forte o suficiente para confrontar essa escuridão. Voltei ao garimpo numa terça-feira, dia de Ogum, o guerreiro. Seu Milton me esperava, mas dessa vez eu não pedi para ele descer comigo. Vou precisar que fique aqui em cima, disse. Se eu não voltar em 6 horas, dinamite o poço, todo ele, enterra tudo e nunca mais mexa aqui. Ele quis protestar, mas algo no meu rosto o fez concordar. Desci sozinho. Carregava uma mochila pesada com equipamento, uma marreta, um pé de cabra, as proteções espirituais que Mãe Joana tinha me dado e uma câmera. Se eu não voltasse, queria que houvesse algum registro do que tinha encontrado. A descida foi mais rápida dessa vez. Eu sabia o caminho, sabia o que esperar. Mas mesmo assim, quando cheguei aos 70 metros e vi a abertura na câmara selada,
Tive que reunir toda a minha coragem para continuar. Me espremi pela abertura. A câmara do outro lado era exatamente como João Pedro tinha descrito. Talvez 4 metros de diâmetro, teto baixo reforçado com vigas apodrecidas e esqueletos. Meu Deus, os esqueletos! Eles estavam acorrentados às paredes em intervalos regulares, como se tivessem sido forçados a trabalhar em círculo, cavando eternamente. As correntes eram de ferro grosso, enferrujado, mas ainda intactas. E sim, alguns deles se moviam. Não muito, apenas pequenos tremores. Um dedo se contraindo, uma mandíbula abrindo. Como se ainda tentassem gritar, mas não tivessem mais ar nos pulmões que não existiam mais. O cheiro era insuportável. Não de decomposição. Isso teria passado há décadas. Era algo mais. Como metal quente, como sangue fresco, como desespero solidificado no ar. Rapidamente, seguindo as instruções de mãe Joana, desenhei um círculo no chão com o sal grosso e a pemba. Acendi velas de 7 dias. Coloquei as arruda e o alho nos 4 cantos. E então comecei a trabalhar. Peguei a marreta e comecei a quebrar as correntes. A primeira corrente que atingi se partiu com um som alto, metálico, que ecoou pela câmara. E imediatamente senti algo. Uma liberação. Como se uma pressão que eu nem sabia que estava sentindo tivesse diminuído. O esqueleto que tinha estado acorrentado ali desmoronou em pó no mesmo instante. E por um momento, juro que vi algo. Uma forma translúcida se levantando das cinzas. Uma pessoa, um homem. Ele me olhou com olhos que eu não podia ver, mas sentia sobre mim. E acenou. Um gesto simples de agradecimento. E então desapareceu, dissolvendo-se em luz. Continuei trabalhando. Segunda corrente, terceira, quarta. Cada uma que se partia, outro esqueleto se transformava em pó, outra alma se libertava. E a câmara começou a mudar. As paredes que tinham parecido negras e opressivas começaram a clarear. O cheiro começou a diminuir. A temperatura começou a subir, voltando ao normal. Mas quando cheguei à 10ª corrente, as coisas pioraram. As luzes das minhas velas começaram a vacilar, ameaçando apagar. O círculo de proteção começou a se quebrar. O sal grosso se espalhando como se algo invisível estivesse chutando. E então senti uma presença enorme, antiga, raivosa. Não eram as almas dos que tinham sido aprisionados. Era outra coisa. A coisa que tinha se formado do sofrimento deles. A entidade que mãe Joana tinha me alertado. Vi uma sombra se formar no canto mais escuro da câmara. Não tinha forma humana. Era apenas escuridão se condensando, tomando massa. E dela emanava uma energia tão maligna, tão concentrada em maldade, que meus joelhos fraquejaram. Você não tem direito. Uma voz trovejou na minha mente. Não era falada, mas sentida. Eles são meus, foram dados a mim. Trabalho eterno, sofrimento eterno, é o que merecem. Eles não merecem nada disso, gritei de volta, lutando para ficar de pé. Eles eram inocentes, foram assassinados, e você é só a manifestação da crueldade dos que os mataram. A sombra avançou, começando a ultrapassar meu círculo de proteção. Senti dedos invisíveis agarrando minha garganta, apertando. Não conseguia respirar. Minha visão começou a escurecer, mas então lembrei do colar. O colar de Oxalá. Arranquei do pescoço e o segurei alto. Em nome de Oxalá, Pai da criação, Pai de todos os orixás, gritei com a última força que tinha. Eu ordeno que liberte essas almas, que se desfaça, que volte para o nada de onde veio. O colar começou a brilhar. Uma luz branca, pura, intensa. A sombra recuou, sibilando. E sim, era um som real agora, não só na minha cabeça. Um sibilo como de 1000 serpentes. A luz ficou mais forte, preenchendo toda a câmara. E na luz, vi formas se materializando. Não as almas aprisionadas. Eram outras, figuras altas, poderosas, vestidas de branco, portando lanças e escudos.
os orixás guerreiros, Ogum, Yansan Oxóssi. Eles cercaram a sombra, suas lanças apontadas, e então atacaram. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever. Não foi uma batalha física, foi uma guerra de forças puras, luz contra a escuridão, criação contra a destruição, liberdade contra a escravidão. A câmara tremeu, pedras caíram do teto, minhas orelhas sangraram com a pressão, mas os orixás não recuaram, e lentamente, inexoravelmente, a sombra foi diminuindo, encolhendo, perdendo força. Até que, com um último grito de raiva e desespero, ela se desfez. Simplesmente deixou de existir. E no silêncio que seguiu, ouvi algo novo. Risos, conversas suaves, o som de correntes finalmente caindo. Olhei ao redor. Todos os esqueletos tinham desmoronado em pó. E no lugar deles, dezenas de formas translúcidas flutuavam na câmara. Homens, mulheres, jovens e velhos, de diferentes etnias e origens. Todos olhando para suas mãos livres, para seus corpos sem correntes, com expressões de maravilhamento e alívio. Uma mulher mais velha se aproximou de mim. Ela tinha olhos bondosos, apesar de tudo que tinha sofrido. Ela tocou meu rosto com dedos que eram quase só luz e sussurrou: "Filho, você nos devolveu o que nos foi tirado, nossa liberdade, nossa dignidade, nossa paz. Seremos eternamente gratos." "Vocês vão para onde agora?" perguntei, minha voz embargada. Ela sorriu. "Para casa." Finalmente, para casa. E uma a uma, as almas começaram a se dissolver, não em desespero como a sombra, mas em paz, em luz, em liberdade. Subiram através do teto de terra, atravessaram as camadas de rocha, ascenderam em direção ao céu que não tinham visto por décadas. A última a partir foi um homem jovem, talvez com 20 e poucos anos quando morreu. Ele me olhou e disse: "Meu nome era Carlos Mendes, de Manaus, estudante de medicina. Vim para cá em 1968 para ajudar comunidades indígenas. Eles me pegaram por isso. Disseram que eu era comunista, subversivo." Ele olhou para suas mãos transparentes. "Morri aqui com 23 anos. Nunca me formei. Nunca ajudei ninguém. Mas você nos ajudou. Por favor, diga à minha família, se ainda estiverem vivos, que eu os amei até o último momento e que estou em paz agora. Eu vou", prometi. "Vou encontrar todos os nomes. Vou contar suas histórias. Vocês não serão esquecidos." Ele sorriu, um sorriso triste, mas aliviado, e desapareceu. Fiquei sozinho na câmara, mas agora ela era diferente. Não era mais um lugar de horror. As paredes tinham perdido aquele brilho doentio. O ar estava limpo. E por baixo do pó dos ossos vi algo brilhar. Ouro. Pepitas pequenas, mas definitivamente ouro. O veio que meu pai tinha procurado estava ali. Sempre esteve. Mas coberto pelos corpos das vítimas, manchado pelo sangue delas, amaldiçoado pelo sofrimento delas. Não peguei nenhuma pepita. Não toquei em nada. Apenas subi de volta para a superfície. Seu Milton estava me esperando com os olhos arregalados. "Doutor, eu senti, a terra tremeu e então eu vi luzes saindo do poço, dezenas delas, subindo para o céu. O que aconteceu lá embaixo?" Contei a ele tudo, cada detalhe. E quando terminei, ele chorou. Chorou pelo meu pai, pelos garimpeiros que tinham sumido, pelas 73 almas que finalmente estavam livres. "E agora?" ele perguntou, limpando as lágrimas. "O que vai fazer com o garimpo?" "Vou fechar", disse sem hesitar. "Vou dinamitar todos os túneis e vou construir um memorial. Para cada pessoa que morreu aqui, suas histórias vão ser contadas." E foi exatamente isso que fiz. Passei os meses seguintes pesquisando. Encontrei famílias das vítimas, algumas ainda esperando, décadas depois, por notícias de seus entes queridos desaparecidos. Encontrei Carlos Mendes mãe. Ela tinha 92 anos, cega e frágil.
Mas quando contei que seu filho estava em paz, que ele tinha mandado dizer que a amava, ela sorriu pela primeira vez em 50 anos. Contatei a Comissão Nacional da Verdade. Trouxe antropólogos forenses para documentar os restos mortais antes de serem cremados. Cada vítima foi identificada quando possível. Cada história foi registrada. O Garimpo Santa Rita foi oficialmente reconhecido como um local de atrocidades da ditadura. Construímos o memorial exatamente onde tinha sido a casa principal. 73 placas de bronze, cada uma com um nome quando conhecíamos, ou aqui descansa uma alma desconhecida, mas não esquecida, para as que não conseguimos identificar. E no centro, uma escultura, correntes quebradas caindo ao chão. A cerimônia de inauguração foi em abril, 40 anos depois dos últimos assassinatos. Vieram familiares, sobreviventes de outras prisões clandestinas, ativistas de direitos humanos, até alguns militares arrependidos que tinham servido na região e queriam pedir perdão. Foi um dia de lágrimas, mas também de cura. Seu Milton ficou como zelador do memorial. Alguém precisa cuidar deles, ele disse. Alguém que conheceu o lugar como era e pode testemunhar como é agora. Quanto ao ouro, doei tudo para um fundo de reparação para famílias de vítimas da ditadura. Não queria nada que viesse daquela terra manchada de sangue. Alguns me chamaram de louco por desperdiçar uma fortuna. Mas como eu poderia me enriquecer com o sofrimento daquelas pessoas? O lugar mudou completamente. Onde antes havia crateras e destruição, plantamos árvores. O poço foi preenchido e sobre ele colocamos um jardim de flores brancas. À noite, não há mais sons estranhos. Não há mais tinidos de correntes. Não há mais figuras nas sombras. Mas tem algo. Às vezes, quando visito o memorial ao entardecer, sinto uma brisa suave mesmo quando não há vento. E nessa brisa parece haver sussurros, não ameaçadores, apenas gratos. Como se as almas, mesmo livres, voltassem ocasionalmente para ver que alguém ainda lembra, que suas histórias não foram apagadas, que seus sofrimentos não foram em vão porque agora servem de lição. Uma coisa estranha aconteceu 6 meses depois da inauguração do memorial. Recebi uma carta. Sem remetente, apenas um endereço de Brasília. Dentro havia uma única folha de papel com uma lista de nomes e localizações. Outros lugares, outros garimpos, fazendas isoladas, bases militares abandonadas, todos usados durante a ditadura como campos de trabalho forçado e execução. E ao final da lista, uma anotação manuscrita. Você fez o correto em Santa Rita, mas há outros lugares, outras almas ainda presas, outras correntes ainda não quebradas. Se tiver coragem, continue o trabalho. Mas saiba, alguns lugares são ainda piores. Algumas entidades são ainda mais fortes. Nem todos sobrevivem à libertação. Não havia assinatura. Mas, de alguma forma, eu sabia. Era de alguém que tinha estado lá. Alguém que tinha visto o que eu vi. Talvez um ex-militar arrependido. Talvez outro pesquisador. Talvez até outra pessoa que tinha herdado um lugar amaldiçoado e tinha que fazer as pazes com seu passado. Guardo essa lista em um cofre. Às vezes atiro para olhar. E me pergunto se terei coragem de visitar esses lugares, de enfrentar outras entidades nascidas do sofrimento humano, de libertar outras almas presas em ciclos eternos de trabalho forçado e agonia. Ainda não decidi. O que aconteceu em Santa Rita me mudou, envelheceu-me. Há noites que ainda acordo suando, lembrando daquela câmara, daqueles esqueletos se movendo, daquela sombra tentando me esmagar. Há dias que questiono se tudo foi real ou se tive algum tipo de colapso psicológico causado pelo estresse e pelo isolamento. Mas então visito o memorial. Vejo as placas com os nomes, vejo as flores que familiares deixam, vejo seu Milton regando o jardim, um leve sorriso no rosto. E sei que foi real, que fiz a diferença,
que 73 almas estão livres por causa do que fiz. E talvez um dia terei coragem de fazer isso novamente. Então, ouvinte, onde quer que você esteja, seja qual for a hora aí na sua cidade, te peço uma coisa: não esqueça esta história. Não esqueça as 73 almas do garimpo Santa Rita. Não esqueça os milhares, talvez milhões, de pessoas que sofreram durante os anos sombrios da ditadura militar brasileira. Eles merecem ser lembrados. Suas histórias merecem ser contadas. E os lugares onde sofreram merecem ser reconhecidos, não como garimpos ou fazendas, mas como o que realmente são: cemitérios não marcados de pessoas que lutaram por justiça, por dignidade, por liberdade. Se você passar por Roraima algum dia, perto de Boa Vista, procure o Memorial Santa Rita das Almas Livres. É um lugar pequeno, isolado, que não aparece na maioria dos mapas turísticos, mas é importante. Visite, leia os nomes, deixe uma flor, lembre, porque a memória é a única arma real contra a repetição do horror. É a única forma de garantir que essas atrocidades nunca aconteçam novamente. E se você sentir uma brisa suave quando estiver lá, mesmo em dia sem vento, não se assuste. São apenas as almas dizendo obrigado, agradecendo por você lembrar, por você se importar, por você testemunhar que elas existiram, sofreram e agora, finalmente, descansam. Quanto ao ouro que ainda está lá embaixo, enterrado sob toneladas de terra e concreto que fique, que seja um lembrete de que há coisas mais importantes que riqueza, que há valores que o ouro não pode comprar, como justiça, como memória, como paz para aqueles que partiram. Meu pai morreu procurando ouro e encontrou apenas horror. Eu fui procurar respostas e encontrei redenção para as vítimas, para o lugar e, de certa forma, para mim mesmo. Obrigado por ouvir até o final. Se esta história te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando de onde você está assistindo e o que você sentiu. E se conhece outras histórias assim, outros lugares onde o passado ainda sangra no presente, compartilhe. Porque quanto mais falamos, quanto mais lembramos, mais difícil fica para que essas coisas sejam varridas para debaixo do tapete da história. Até a próxima história. E que você durma em paz, sabendo que pelo menos em um garimpo, em um canto esquecido de Roraima, 73 almas finalmente encontraram a liberdade que lhes foi negada em vida. E se você ouvir correntes arrastando no meio da noite, não ignore. Talvez seja apenas sua imaginação. Ou talvez seja alguém em algum lugar, ainda preso e pedindo para ser libertado. Boa noite, ou bom dia, onde quer que você esteja.